Temos assistido na internet muitos pregadores com a Bíblia na mão, combatendo de forma veemente a prática do dízimo, dizendo que o dízimo é apenas um ensino do Velho Testamento, que não tem nenhum amparo no ensino do Novo Testamento, dizendo que o dízimo é apenas da lei, que nós não estamos mais debaixo da lei e sim da graça. O que a Bíblia tem a nos falar sobre este assunto? É importante entender que a prática do dízimo, ou seja, a devolução de 10% daquilo que nós recebemos, é um ensino de Deus e não da igreja. É um ensino de Deus e não de qualquer instituição religiosa. O dízimo foi praticado antes da lei, foi sancionado na lei. Ele está presente em todos os livros da lei, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos e nas cartas. Aqueles que dizem que o dízimo não é mais vigente para a igreja cristã, equivocam-se. Nós não podemos reter o dízimo. Nós não podemos administrar o dízimo. Nós não podemos subtrair o dízimo. Nós não podemos administrar o dízimo. O dízimo não é nosso, é de Deus. Por isso, retê-lo é roubar a Deus. Jesus Cristo tratou deste assunto para aqueles que pensam que Jesus não lidou com o tema. Ele disse em Mateus 23:23, ai de vós, hipócritas, escribas e fariseus, que dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, e negligenciais o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveríeis fazer essas coisas, praticar a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, a devolução dos dízimos. Aqueles que pensam que nós não devemos entregar o dízimo porque é da lei, se fosse esse o argumento, então estaríamos desobrigados também da justiça, da misericórdia e da fé, porque também são da lei. Jesus Cristo, assim, sanciona a prática do dízimo. A Bíblia diz que nós devemos devolver para Deus aquilo que Ele exige de nós. Mas mais do que isso, não devemos nos limitar à entrega dos dízimos. Aqueles que evocam o texto de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, para dizer que agora aquele texto deve reger a prática da contribuição, equivocam-se. Aquele texto está falando de um assunto específico, que era uma coleta levantada para assistir os pobres da Judéia. A coleta, a oferta é voluntária. Ela deve ser dada segundo propor no coração cada ofertante. Mas o dízimo é estabelecido por Deus, é dívida. E nós devemos ser fiéis ao Deus fiel. Nós devemos obedecer a Deus e não nos importarmos com aquilo que os homens dizem a esse respeito. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Temos assistido na internet... Bom, vamos agora refutar, né? Para a gente ver mais um equívoco do cristianismo, né? Esses homens que se intitulam em reverendo, né? Vocês vão ver que o povo está a pé de mestres para ensinar eles a verdade, né? Uma vez que o povo não busca, o povo não estuda, então eles ficam à mercê desses homens, né, de colarinho, intitulados. E aí a gente, né, por amor, por carinho, até mesmo porque nós também fomos, né, como já fomos enganados, então a gente sente no dever e na obrigação de estar, né, repassando um pouco de conhecimento para vocês estar utilizando isso, né, em defesa dos falsos ensinos e não se submeter, né,
a esses dogmas, preceitos velho-testamentários. Muitos pregadores, com a Bíblia na mão, combatendo de forma veemente a prática do dízimo. Nós também temos visto e muito na internet, em todos os templos e instituições, pastores, pregadores, reverendo, com Bíblias nas mãos, ensinando a prática do dízimo. Dizendo que o dízimo é apenas um ensino do Velho Testamento. O dízimo, sim, ele é um ensino apenas do Velho Testamento. E nós vamos provar aqui. Ah, não, está lá em Mateus 23. Não. Nós vamos provar aqui que o dízimo ele é apenas um ensino do Velho Testamento. Que não tem nenhum amparo no ensino do Novo Testamento. Não tem. Dizendo que o dízimo é apenas da lei, que nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. O que a Bíblia tem a nos falar sobre este assunto? Então vamos lá. Primeiro, ele disse que o dízimo ele é da lei, que não existe ensinamento dele no Novo Testamento. Ele deveria saber primeiro a diferença de Velho e Novo Testamento. No mínimo, ele deveria saber que Novo Testamento só ocorre quando quem está testando, o testador que é Cristo, morre. Isso é o que está em Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Olha aí. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Hebreus capítulo 9, versículo 15, 16 e 17, mostrando para nós que só pode ter Novo Testamento quando há morte, quando há sangue. Portanto, Mateus 23 não é entender. Novo Testamento, porque Cristo está vivo em Mateus 23. Que a prática do dízimo, ou seja, a devolução de 10% daquilo que nós recebemos, é um ensino de Deus e não da igreja. Sim, é um ensino de Deus, mas para quem? E para quando? É um ensino de Deus para os dias de hoje? Ou foi só para o povo de Israel? Nós já temos um estudo aqui no nosso canal completo sobre dízimo, né? A gente mostra lá que o dízimo era apenas para o povo de Israel. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha aí. E eis que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que esses também tenham saído dos lombos de Abraão. Hebreus 7, 5. É o ensino de Deus e não de qualquer instituição religiosa. O dízimo foi praticado antes da lei. Sim, ele é um ensino de Deus, mas para quem que ele era? E o que era o dízimo? Vamos ver. Deuteronômio 26, 12. Quando acabares de dizimar todas as dízimas da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano das dízimas, então o darás ao levita
ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Deuteronômio 14, 28. Ao fim de 3 anos, tirará todas as dízimas da tua novidade no mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizerem. Foi sancionado na lei. Ele está presente em Deus e não de qualquer instituição religiosa. O dízimo foi praticado antes da lei. Foi praticado Foi sancionado antes na lei. da lei. Beleza, o dízimo foi praticado antes da lei. Então, segue aqui esses preceitos que também eram anteriores à lei. Os preceitos que se seguem também são anteriores à lei e foram incorporados a ela, mas nem por isso nos sentimos obrigados a observá-los e nem somos ensinados a fazê-lo. Primeiro preceito: a distinção entre animal limpo e animal imundo e a consequente proibição de comer a carne deste último era anterior à lei. Gênesis 7, Levítico 11. A circuncisão: por que vocês não circuncidam hoje? Gênesis 17, 21 e Josué 5, anterior à lei. O sacrifício de animais: Gênesis 15, Êxodo 20, 24, Levítico 1 e seguintes. A consagração dos primogênitos dos homens e dos animais a Deus: Êxodo 13 e Números 3. O levirato: Gênesis 38, Deuteronômio 25. A celebração anual da Páscoa: Êxodo 12, 23 e Josué 5. A guarda do 7º dia, que era o sábado: Gênesis 2, Êxodo 16, 20 e 23. Tudo isso também era anterior à lei. E por que vocês não praticam isso? A distinção entre animal limpo e animal impuro aparece também no Novo Testamento. O apóstolo Pedro tinha dificuldade com isso, mas este problema foi resolvido pelo menos em relação aos gentios. Atos 10, 11 e principalmente Atos 15. A circuncisão também está no Novo Testamento e está relacionada à pessoa mais importante, e foi justamente no dia da sua circuncisão, quando completou 8 dias de vida, que ele recebeu o seu nome Yahshua, ou Jesus. Lucas capítulo 2. Aliás, a prática da circuncisão até aparece lá bem na frente. O próprio apóstolo Paulo circuncidou Timóteo, filho de uma judia crente e pai grego. Atos 16. Entretanto, a circuncisão é agora espiritual, de modo que o sacrifício de animais na consagração do primogênito de Jesus foram sacrificados também um par de rolos e 2 pombinhas. Ou seja, eles também não vão fazer isso. Né? Tudo isso era anterior à lei. E por que eles não praticam isso hoje? Ele está presente em todos os livros da lei, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos e nas cartas. Aqueles que dizem que o dízimo está nos evangelhos, está nas cartas, mas não está no sentido de estar ensinando, de estar instituindo. Está no sentido de repreensão, está no sentido de comparação. Está no sentido de falar assim, olha, nas cartas, está sim, nas cartas, Hebreus 7:5, eis que dentre os filhos de Levi, por acaso esse homem que é Levi, recebe o sacerdócio, por acaso ele é algum sacerdócio? Apocalipse 1 diz que todos nós somos reis e sacerdotes, todos nós, todos. Eis que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio, tem ordem segundo a lei de tomar o dízimo dos povos. Então está sim nas cartas, mas está provando que não é para esses caras receber. Era só quem era da tribo de Levi e tinha que ser sacerdote. Tem muita diferença. Esse cara é brasileiro, a gente é brasileiro. Nem judeu dá dízimo hoje, porque tinha que ser dado, era lá no templo. E o templo não existe mais.
não é mais vigente para a igreja cristã, equivocam-se. Nós não podemos reter o dízimo. Nós não podemos administrar o dízimo. Sim, quem é que podia administrar o dízimo? Vamos ver aqui, ó, mais uma vez. Eu vou ler de novo. Hebreus 7:5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que esses também tenham saído dos lombos de Abraão. Eles é quem administrava o dízimo. E eram para quem? Tá aí, ó. Quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Deuteronômio 14:28. No fim de 3 anos ficará todos os dízimos da tua novidade, tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano, e os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, por isso que eles podiam comer dos dízimos, e o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Nós não podemos subtrair o dízimo. Nós não podemos administrar o dízimo. O dízimo não é nosso, é de Deus. Por isso, retê-lo é roubar a Deus. Ah, é? Jesus Cristo tratou deste assunto para aqueles que pensam que Jesus não lidou com o tema. Ele disse em Mateus 23:23, ai de vós, hipócritas, escribas e fariseus. Então, reter o dízimo é roubar a Deus. Então, vamos ver aqui. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-o na cruz. Será que a gente rouba a Deus? Porque aquele que, Romanos 8:32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos daria também com ele todas as coisas? Ou seja, Deus deu seu próprio filho por nós, gratuitamente. Como que hoje ele poderia estar cobrando? Dízimos do endro, da hortelã e do cominho, e negligenciais o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveríeis fazer essas coisas, praticar a justiça, a misericórdia e a fé, se omitir aquelas, a devolução dos dízimos. Aqueles que pensam que nós não devemos entregar o dízimo porque é da lei, se fosse esse o argumento, então estaríamos desobrigados também da justiça, da misericórdia e da fé, porque também são da lei. Jesus Cristo, assim, sanciona a prática Mentira. do dízimo. Por quê? Mateus 23:23, aqueles preceitos de justiça, misericórdia, fé, bondade, qualquer outro preceito foi resumido em um mandamento, que é amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Olha aí. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei, justiça, misericórdia, fé e bondade se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você quer mais? Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Aqui o Senhor Jesus já tinha morrido, ou seja, era o Novo Testamento. Romanos 13:9-10, abre aspas, com efeito, ele vai citar a lei, ó. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz o mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então nós temos que amar.
Ou seja, a justiça que está lá em Mateus 23, a misericórdia, a fé, se cumpre quando você ama o próximo. A Bíblia diz que nós devemos devolver para Deus aquilo que Ele exige de nós. Mas mais do que isso, não devemos nos limitar à entrega dos dízimos. Aqueles que evocam o texto de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 8. Ele falou, devolver a Deus aquilo que Ele exige de nós. Vocês viram que Deus nos deu gratuitamente, né, o seu Filho. Os dízimos eram alimentos que Deus estabeleceu para poder ninguém passar fome. Era para cuidar do órfão, que quando o menino perdia o pai, quando o pai morria, mesmo ele estando com a mãe, ele era considerado órfão, porque quem trabalhava era o pai. Então tinha que tratar do órfão, da mulher viúva, de quem era estrangeiro, e uma parte ficava para os levitas e outro para o sumo sacerdote. Então nem 10% eles não retinham, não era deles. Eles tinham apenas 2% de todo o dízimo. E 9, para dizer que agora aquele texto deve reger a prática da contribuição, equivocam-se. Aquele texto está falando de um assunto específico, que era uma coleta levantada para assistir os pobres da Judéia. Pobres da Judéia, pelo menos isso eles sabem. A oferta é voluntária. Ela deve ser dada segundo propor no coração cada ofertante. Mas o dízimo é estabelecido por Deus, é dívida. Dívida. E nós devemos ser fiéis ao Deus fiel. O dízimo é dívida. Eu vou pegar aqui mais uma vez. Mais uma vez. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando na cruz. Colossenses 2,14. Esses caras, eles não devem ter o Novo Testamento na Bíblia deles. Ou mais um texto aqui, ó. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Como que isso é dívida? Olha, Gálatas 2,21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de baldade. Nós devemos obedecer a Deus e não nos importarmos com aquilo que os homens dizem a esse respeito. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Obedecer a Deus do que aos homens. Ele está falando de um contexto em que Pedro, né, foi ao templo. Pedro e João foi no pátio do templo, depois que Jesus tinha morrido, depois que os fariseus que estavam lá no templo, praticando o culto deles, depois que eles tinham matado Jesus, estavam lá cultuando a Deus. Só para você ver, mata Jesus e depois vai lá para o templo adorar a Deus. Pedro chegou lá, no pátio do templo. Naquela época era permitido falar de Cristo. Naquela época era permitido você expor a sua expressão religiosa. Cristo pregava, né? Os discípulos pregavam, eram permitido. E aí, quando Pedro encontra com aquele coxo que estava ali no pátio do templo, e ele pede uma moeda e Pedro diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta em nome de Jesus Cristo e anda. Aquele sinal que aconteceu ali, diz a Bíblia, que serviu para converter mais de 3.000 pessoas, se eu não me engano 4 ou 5.000. E engraçado é que eles foram presos. Eles deviam ter ganhado um Oscar. Mas foram presos. Os caras convertem quase 3.000 pessoas, mais de 3.000 pessoas, e ficaram presos. Aí os fariseus, os chefes ali do templo ali, pegou eles e falou assim, olha, nós vamos libertar vocês, depois deles dormir na prisão lá dentro do templo, nós vamos libertar vocês, mas vocês estão proibidos de falar no nome de Jesus. Vocês estão proibidos de pregar esse Cristo. Aí eles falaram, importa que obedecemos a Deus e não aos homens. Por quê? Porque era permitido falar
expressar sua fé era permitido. Eles estavam querendo proibir algo que era permitido pela lei. Então eles falaram, importa que obedecemos a Deus e não aos homens. Este é o contexto desse famoso jargão.